E se uma das descobertas arqueológicas mais importantes da humanidade fosse confundida com sucata? Você pode até achar que isso jamais aconteceria, mas acredite, aconteceu. E foi por bem pouco que a gente não perde essa herança dos nossos antepassados. Então vem comigo e vamos tirar o pó de mais essa história. Algumas histórias esperam apenas que alguém tire o pó e as encontre. Você acredita em sorte ou destino? Porque em 1900, um grupo de mergulhadores de esponja foi forçado a se abrigar de uma tempestade perto de uma ilha. Mas algo na água chamou a atenção de um desses mergulhadores. O que pareciam ser formas humanas, pessoas, só que em madeira e pedra. Ao mergulhar, foram encontrados destroços de um navio de carga que naufragou por volta do século I a.C., perto de Anticítera, na Grécia. O navio, ele transportava um verdadeiro tesouro. Estátuas, joias, vidros finos e provavelmente tudo isso estava sendo levado da Grécia para compradores ricos em Roma. Essa incrível descoberta levou à primeira grande escavação arqueológica subaquática. Ela foi organizada pelo governo grego entre 1900 e 1901. Em meio a tantos tesouros, foi encontrado um bloco de bronze corroído que naquele momento não pareceu ter nenhuma importância. Foi só em 1902 que o arqueólogo Valérios Stais percebeu que naquilo que parecia um simples bloco de bronze corroído tinham dentes e engrenagens. E foi aí que começou o mistério do mecanismo de Anticítera. Vários estudiosos o analisaram na época. Para ser sincera, eles fazem isso até hoje. Em 1971, foram feitas as primeiras radiografias com raios X e raios gama no mecanismo. Isso revelou engrenagens escondidas e mostrou que aquele bloco era parte de algo bem mais complexo do que se havia imaginado até aquele momento. Décadas depois, já em 2005, uma tomografia de alta resolução permitiu enxergar o interior dos fragmentos e revelou inscrições que estavam escondidas há mais de 2000 anos, mudando o que se entendia sobre as capacidades do mecanismo de Anticítera. Mas então, o que sabemos de fato sobre ele? Temos ao todo 82 fragmentos do mecanismo e juntos esses fragmentos representam aproximadamente 1/3 do mecanismo original. Estima-se que o mecanismo completo pesasse algo entre 4 a 5 quilos, tendo aproximadamente o tamanho de um notebook com a espessura de um livro oco. Feito em grande parte de bronze e outros metais, tudo isso era protegido por uma caixa de madeira que infelizmente não sobreviveu à corrosão. Mas nos fragmentos que sobreviveram se identifica cerca de 30 engrenagens. Inclusive, existe uma reconstrução que foi publicada em 2021 que sugere que se todas as peças, todas as funções planetárias descritas na inscrição estivessem lá, a reconstrução do modelo teria em torno de 69 engrenagens. Em seu funcionamento, foram identificados vários ciclos que ajudam supostamente a explicar para o que o mecanismo foi criado. São eles: o ciclo metônico,
que tem 19 anos, com 235 meses lunares e ainda nomes de meses que estão escritos em grego. Ou seja, ele sincroniza o calendário lunar e o solar. O ciclo calíptico, que tem 76 anos ou 4 ciclos metônicos. O ciclo de Saros, que tem 18 anos, 11 dias e algumas horas. E esse é usado para prever eclipses. O ciclo de Eseligmo, que basicamente corrige o ciclo de Saros e tem 54 anos. Havia ainda um mostrador de 4 anos que foi associado aos Jogos Pan-Helênicos. Ou seja, ao girar o mecanismo e escolher uma determinada data, esses ciclos permitiam acompanhar diferentes fenômenos do calendário e dos céus. Mas essas eram apenas algumas de suas funções, aquelas que nós conseguimos identificar até o momento presente. Em resumo, ele acompanhava o movimento do Sol, da Lua, as fases da Lua, os eclipses e diferentes ciclos de calendários. As inscrições também indicam que os 5 planetas conhecidos pelos gregos faziam parte dessa representação. E aqui nós temos uma pequena curiosidade. Você já reparou que a Terra, ela não aparece entre os 5 planetas conhecidos pela antiguidade? Isso acontece porque, para muitos, incluindo os gregos, a Terra era o centro do universo. Os planetas, eles eram apenas astros que pareciam vagar pelos céus. Naquela época, eles eram Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Além deles, o Sol e a Lua também eram vistos como astros errantes. Mas hoje, claro, a gente classifica tudo de outro jeito. Ainda bem, porque o ser humano ele não precisa de mais um motivo para ser prepotente. Então, como eu disse, em 2021, pesquisadores apresentaram um novo modelo da parte frontal do mecanismo e uma reconstrução do cosmos mecânico, incluindo Sol, Lua e os 5 planetas. Eu tenho que dizer que olhar para esse objeto complexo de um passado tão distante mexe com a gente. Para vocês terem uma ideia, apesar de terem sido indicados vários lugares dentro da Grécia como possível local de fabricação, até hoje nós não conseguimos distinguir exatamente onde o mecanismo foi criado. E mais, também não foi possível responder uma das perguntas mais importantes. Quem criou essa máquina? Da onde ela veio? Eu vou contar 2 das hipóteses que mais chamam a minha atenção. Uma delas diz que ele pode ter vindo de uma tradição ligada a Arquimedes, talvez através de seus discípulos em Siracusa, já que, em teoria, ele teria criado um dispositivo mecânico para representar os movimentos celestes. Então, claro, me parece bem possível. E a outra, ela aponta para Hiparco de Niceia e sua escola, pois o mecanismo reproduz ciclos lunares muito próximos dos estudos atribuídos a ele, especialmente sobre as irregularidades do movimento da Lua. Mas, claro, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada e as outras existentes também não assumiram aí uma grande importância sobre a criação e desenvolvimento desse mecanismo. Então, esse mistério, infelizmente, também segue em aberto. No fim das contas, aquele pedaço de bronze que parecia não ter importância nenhuma, acabou sendo uma das maiores evidências da capacidade científica do mundo antigo. E você aí, achando que foi só agora que a gente foi capaz de criar coisas grandiosas. Mas sabe,
Olhar para o passado mostra o quanto nós somos capazes de coisas incríveis e que muitas vezes até parecem inexplicáveis ou mágicas, até a gente descobrir como elas realmente funcionam. Mas agora me conta, de qual mistério da humanidade devemos tirar o pó dessa vez? E já que você não é um artefato de 2000 anos, se inscreve no canal, deixa o seu like, que já me ajuda muito. Porque afinal de contas, os boletos são coisas do presente e não do passado. Depois, deixa nos comentários a frase "tirando o pó" e a cidade de onde você está me assistindo. E eu deixo um agradecimento especial para você no próximo vídeo. Então, gente, eu fui!